cara, assim, só se eu não gostar nada de mim. Explica aí. Eu vou pro segundo turno e eu vou explicar como vai ser esse crescimento, como já está sendo. Eu já lidero entre os 16 a 24 anos. O Flávio entrou em contato com as emissoras e foi fazer essa chantagem. Bom dia a todos, um prazer estar com você. Já precisa uma pergunta engraçada. Você iria pro cinema assistir isso? Pô, cara, assim, só se eu não gostar nada de mim, né? Só se eu me odiar muito, né? Eu vi, vocês viram do roteiro desse filme, Dark Ross. Pelo amor de Deus, cara, que é aquilo, cara? Que é aquilo? E quanto foi gasto ali, hein? É pra gente começar a semana alegre. Começar assim, eu vi as cenas, eu tinha uma live essa tarde, eu fiz um react. Pô, assim, não tem o que dizer. Assim. Primeiro, o filme é um filme C, classe C, né? E o Flávio Bolsonaro fica mentindo pros eleitores, dizendo, não, nós fomos até Hollywood e arrumamos diretores de Hollywood, atores de Hollywood. Pô, é confundir a pessoa. O Jim Caviezel, um ator que está fora do mercado há praticamente 20, 30 anos. Ele fez aquele filme da Paixão de Cristo, depois ele acabou saindo do mercado. O diretor lá não faz filme Hollywood, ele faz filme D. Aí pegaram dois americanos, usaram como justificativa, pega uma grana e não dá. Não dá. Olha, eu estou aqui com o Renan Santos, pré-candidato à presidência da República, e eu estive em São Paulo, inclusive você estava na pauta para eu entrevistar lá em São Paulo, mas você vinha para aqui na segunda-feira. Eu acho você um cara de terceira via importantíssimo, tá? Principalmente conversando com jovens de 16 a 24 anos de idade, pela pesquisa que eu li, você lidera. Com essa turma jovem aí, você tá liderando. Mas como é que você vai furar essa bolha, cara? Porque a gente não... tipo assim, eu ouço, né? Porque eu sou aquele comunicador que eu vou às ruas, eu pergunto à empregada doméstica que está descendo o elevador, pergunto ao porteiro, eu converso com a Bainha de Acarajé. Em São Paulo, eu conversei muito com o Uber, os caras não aguentam mais. Lula e Bolsonaro, mas voltam nos caras, velho. Por que isso, hein, Renan? E você surge como uma terceira via importante. Eu vou... Explica aí. Eu vou pro segundo turno e eu vou explicar como vai ser esse crescimento, como já está sendo. Eu já lidero entre os 16 a 24 anos, eu que vi são, isso. coincidentemente, o público que mais me conhece. Eu tenho uma taxa de conversão muito alta entre aqueles que me conhecem. Então isso é uma notícia boa. A mesma pesquisa que me colocou em primeiro mostra que quando eu vou no público do 25 a 35, o público que há 3 meses atrás eu tinha 2,5%, eu já tenho 12%. Porque aumentou muito o meu conhecimento. Aí do 36 a 44, eu caio já para 1 a 2%, 2,5%, e depois vou para 0,5% entre as 60 a mais. Qual o recado disso? Tem uma curva em que conforme eu avanço entre as pessoas mais velhas, minha intenção de volta aumenta. Então basicamente o meu crescimento é um crescimento geracional. São os mais novos que vão falando com seus irmãos e amigos mais velhos, que vão falando com seus pais, e esse é um processo de convencimento de baixo para cima. Outro ponto que a pesquisa nos traz, eu vou muito bem entre jovens de classe C, D e E. Então o jovem que é humilde, mas é trabalhador, está acostumado a ir trabalhando, essa pessoa já encontrou assim uma resposta. Por quê? Porque a polarização Lula e Bolsonaro não traz mais resposta para essas pessoas. E onde eu vou ter mais dificuldade de crescer, aí sendo bem sincero, é o turma 60 a mais, que quando está no sul é muito bolsonarista, e aqui no Nordeste, especialmente quando mulher, muito lulista. Mas tudo bem, para eu ir para o segundo turno, eu não preciso convencer todos eles agora. Eu preciso fazer um trabalho de ganhar os 25 a 35, depois os 35 a 45, depois os 45 a 50. É um processo de ganho de público geracional na velocidade certa. E está indo na velocidade que eu preciso. Eu preciso ter 10% de as pesquisas Atlas, que eu posso até explicar por quê, que são as pesquisas que eu mais confio, acertaram no mundo inteiro. Atlas. Isso. É o instituto que mais acerta. Acertou. Hungria é um regime fechado. Aqui ele acertou fechado. Aqui também. Aqui a foi Bahia, muito forte. em 2022, acertou fechado. Público, aliás. Nessa pesquisa você tá com... 6,9. Essa aí que eu vi. Foi aquela que a gente chamou a atenção aqui, 7 pontos. E no cenário de 16 a 24 anos, eu tenho 36%. É muito. É muito, sim, é um valor. Eu tenho primeiro, passei o Lula e passei o Flávio. E eu tenho, enfim, comentam comigo quem contrata os trackings da Atlas, que após essa derrocada agora do Flávio, entre os mais jovens eu já subi para 41%. Porque o Flávio, o eleitor jovem bolsonarista, nunca teve muito vínculo com o Bolsonaro. Agora então não tem motivo para falar, eu sou um jovem bolsonarista. Não dá, cara, não tem o que defender. Então, me explica esse áudio vazado, cara, como politicamente falando. Esse áudio vazado é um estrago na candidatura dele completo. Eu acho. O que é que você acha dessa família Bolsonaro? Bom, porque eles só querem eles. Vamos lá, os Bolsonaro, eles tiveram uma dádiva. Uma dádiva. Qual é a dádiva?
toda o que a gente chama de direita, né? Eu fiz parte do surgimento da direita no Brasil com as manifestações. Sim. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu na Europa. Os anos 2010 foram os anos que, por conta das redes sociais, as pessoas que não eram de esquerda nos seus países, elas começaram a criar sua identidade própria e encontrar líderes. Quem conseguiu fazer isso no Brasil foi o Bolsonaro, assim como o Trump conseguiu fazer isso nos Estados Unidos. Ele pegou uma classe média que estava com raiva, estava perdendo dinheiro, estava vendo sua qualidade de vida cair. Nos Estados Unidos tem o problema da imigração, no Brasil tem problemas envolvendo segurança, corrupção. E aí, essa classe média identificou no Bolsonaro, por conta de memes, participações dele no Super Bowl, conteúdo até meio bobo, que o Carlos, o filho dele, tocava. Não, esse aqui é uma liderança interessante. Ele se viabilizou para as eleições de 2018, houve a facada, se colocou como uma liderança antissistema e venceu. Isso criou um vínculo afetivo, igual o Trump gerou com o eleitor dele. E o que a gente percebe é que em vários lugares do mundo houve a criação desse vínculo que é um vínculo de afeto mesmo, a pessoa ama o Bolsonaro. Igual o eleitor do Lula, especialmente aqui no Nordeste, ele ama o Lula. A gente pode falar assim, por exemplo, aqui em Salvador você tem um eleitor lulista, universitário, que é um eleitor intelectual, é um cara de esquerda do PT. Em São Paulo você vai ter assim, um eleitor. Agora tem um eleitor humilde, que não, ele ama o Lula. O Bolsonaro tem um eleitor aposentado, muito, vamos dizer, apaixonado por ele. Isso foi gerado nesse período, foi uma dádiva, por isso que eu falo, foi uma dádiva. Todos os políticos que tiveram essa dádiva nos anos 2010, eles ficaram grandes por muito tempo. Mas isso não se repetiu para as gerações mais novas. As gerações mais novas não têm um vínculo afetivo com o Bolsonaro. Nossa geração tá aí. Assim, ela tá aí. E o que eu digo? Precisa saber se ela vai votar mesmo, se ela vai no domingo. Vai, lá. vai. Porque hoje é a geração que está mais ativa politicamente no Brasil. Porque o nosso projeto de Goiás, a diferença é que em 2022 era uma geração que não queria votar em ninguém. Muitos votaram no Lula, foram nem votar. Essa, né? A partir de 2022, 2023, 2024, quando começou a surgir um projeto para a nossa geração, que é o nosso projeto, essa geração começou a ganhar energia com isso. Mas eu não falo nem apenas dos muito jovens, posso falar de um público de 40, 50 anos. Essas pessoas não são mais apaixonadas pelo Bolsonaro, muito menos pelo Flávio, e elas estavam tomando nas pesquisas uma decisão meramente, vamos dizer, pragmática de enfrentar o Lula. Vou votar em alguém... O antipetismo, é isso? O antipetismo. Eu tenho um exemplo para te dar, Renan. Você é um cara muito inteligente e é importante que o Nordeste, né, principalmente a Bahia, ouça. Você está falando agora para 328 municípios, porque nós temos uma rádio em Riachão Jacuípe também, e aqui na Bahia, e você está no YouTube. Eu tenho uma impressão seguinte, eu conversando com alguns amigos bolsonaristas, aquele raiz, aqueles que você fica até com medo, que você, eu não sabia que esse cara era tão raivoso desse jeito, né? Ele cresceu comigo na infância de um jeito, mas o bolsonarista ele é raivoso, ele vai pra cima, destemido e tal. Ele disse pra mim, não voto mais em Flávio. Falou pra mim, uns 10 falaram pra mim, eu não voto mais nesse cara. Esse cara, depois do áudio vazado. E eu acho que vem mais bomba ainda aí. Sim. Eu acho que ainda vem mais bomba. Muito mais. Você ficou sabendo, né? Duvida de Trancoso, é verdade? Sim, eu tive muita gente que teve acesso verdade? ao vídeo. Teve muita gente que teve acesso. Eu não vi o vídeo. Agora, quem viu, eu confio. Porque tem jornalista que viu sério, tem político que viu. Bicho, aí... E assim, muita gente dizendo assim, amigos, né? Que inclusive eu fiquei meio assim depois que eles... Não porque votou em Bolsonaro. Eu acho que a democracia está aí para quem quiser votar. Mas assim, pelo jeito, pela forma, tá? E pela política, às vezes, rasa demais. E muita gente dizendo, eu não vou votar. Não vou votar. Deixa Esse voto é seu? Diz aí pra lá. E aí é bom se preparar, que aí eu vou precisar muito, por isso que eu falei. Só fica de... Essa pessoa... Essa desistência desse jeito. Porque assim... Você tem ideia de quanto? Eu tô falando, especialmente o eleitor 55 para baixo, Isso aí. esse eleitor, ele não tinha aquilo que eu te falei, o afeto. Ele virou bolsonarista e tal, mas o Bolsonaro não é o centro da vida dele. Ele viu o Bolsonaro como uma ferramenta útil que tem a ver com ele, os mesmos valores, vamos colocar assim. O filho não é visto dessa maneira. Um bolsonarista, como o antipetista, ele tem uma lógica de ir para cima no enfrentamento da pessoa que ele considera um petista. Que é aquele debate que tem de domingo, uma família se junta, aí ele, o Lula é um ladrão, isso aqui é um vagabundo, não sei o quê. E que é a característica do antipetista. Ele vai pra cima do ponto de vista moral, ele faz um enfrentamento moral ao esquerdista. O Flávio retira qualquer condição de fazer isso. Então a sobrinha de cabelo roxo vai virar, tá. E esse áudio aqui? Aí o cara fica meio de pé quebrado.
ele fica meio de pé quebrado. Aí ele não consegue falar, não consegue passar os valores dele através do Flávio no debate. E aí esse cara, que tem um conjunto de valores no lugar, um cara que evidentemente, um cara comerciante, ou defende a família dele, ou não quer ser assaltado na rua, ele começa a perceber que é uma contradição a defesa do Flávio. E ele fica incomodado. Eu já tinha percebido isso, né? Eu estou rodando o Brasil. Eu rodei o Maranhão, eu vi a perda de energia do lulismo entre os mais jovens, uma perda de energia, uma falta de perspectiva. Onde ele sempre teve. Exato. E no sul, eu fui para Santa Catarina, interiorzão de Santa Catarina. Eu fui nas rádios, falei, vou apanhar aqui. E aí, todo mundo, não, Flávio, né? E a gente não tem energia. Antes dos áudios. Quando veio os áudios, tá todo mundo aguardando o surgimento de um caminho. Quais são as duas opções que eu coloco aqui para análise de vocês? Uma é ou Zemo Caiado, que estão adotando a postura de meio que linha auxiliar nos Bolsonaro, avisando, eu tô no banco de reservas, é tipo, né, tô aqui, aquecendo, Não vou bater muito também não, não vou bater nada, eu tô aqui aguardando, me ame. E eu avisando, isso aqui era uma porcaria desde sempre, eu tenho um projeto muito bom, eu tenho uma linha ideológica que você concorda, eu tenho um sistema de valores muito parecido com o seu, e assim, eu não tenho esses erros nas costas, mas eu não vou me furtar de avisar você, eleitor, que você tava errando ficando com esse cara. Eu tô te tratando como um adulto. São dois caminhos. Os mais jovens já escolheram. Vamos ver os mais velhos. Você tem um perfil Milley de você? Eu Falo isso de você. Saiu um coach muito bom na CNN falando que eu era Milley na forma e Bukele no conteúdo. Eu li. Eu acho o Milley, o meu perfil de campanha muito parecido com o Milley. Eu tenho banda de rock, ele tem banda de rock. É meio descabelado, eu acabei de olhar aqui, tá um pouquinho descabelado. Comete sincericídios, né? O sincericídio é, eu vou fazer essa e essa reforma, e todo manualzinho de marketing político avisa, não fale isso, vai perder eleitor. Ele fez isso. Então eu acho que faz muito sentido, especialmente na forma. Na aplicação das políticas públicas, até ele teve uma tese que eu acho muito bom, que é, ele logo no começo do mandato, ele mandou o que eles chamam de reforma pacote ônibus. Ele botou todas as reformas de uma vez e pautou o Congresso argentino por um ano fazendo isso. Acho legal enquanto estratégia. Mas ele não está bem lá, né? Hoje não, porque as reformas ainda estão demorando a maturar e darem uma resposta. Então ainda está um clima de indefinição na Argentina. Mas como modelo de candidato, eu acho ele um modelo muito interessante. Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo partido Missão. Renan, eu queria que você fizesse uma análise de Lula e uma análise de Bolsonaro. O Jair ou o Flávio? A família. Tá. Vamos lá. O Lula faz parte de um projeto que foi o maior, assim, o meu inimigo, tá? Inimigo histórico enquanto visão de mundo, mas é o maior partido político da história do Brasil, que é o PT. E eu estudei muito o caso do PT, estudei muito como eles se organizaram, como eles fizeram, porque eu pretendo ter o maior partido político já feito na história, o partido que eu fundei agora no final do ano passado, que é a Missão. E estudando, né, eles pegaram o espírito do tempo da época, dos anos 60 e 70, eles tiraram a turma da guerra armada, foram para uma construção institucional, pegaram o movimento operário que havia em São Paulo, nas periferias das cidades, e tornaram o Lula uma espécie de ícone, enquanto o partido pegou as classes médias, fizeram as primeiras campanhas com a classe média balançando bandeira e tal, e chegaram ao poder, entretanto, e erraram muito. Eles não entenderam que o espírito do tempo dos anos 70 passou. E esse é o problema. O mundo havia mudado. Em vez de eles focarem em reformas de competitividade que levasse o Brasil para um caminho de crescimento igual a China teve nos anos 2000, 2010, o Brasil ficou só falando em direitos, aumento de gastos, projeto social, Bolsa Família. Só isso. Você é contra o Bolsa Família? Sou contra. A diferença do remédio para o veneno é a dose. Bolsa Família como um remédio para permitir que pessoas que não tenham, especialmente em cidades muito pequenas, condições de trabalhar, e é real. Você vai para uma cidade pequena no interior aqui da Bahia, você não vai ter oportunidade de trabalho. Aquela família vai ter que se sustentar de alguma maneira. Aqui é uma coisa que ajuda a pessoa a não passar fome, a sobreviver. Eu acho que é um ato humanitário e não custa muito. Agora, aqui no Brasil a gente costuma, né, extrapolar, e aí o remédio vira o veneno. Os 40% das famílias do Nordeste estão no Bolsa Família. A partir do momento que as coisas cruzam essa linha, as pessoas criam uma dependência e o próprio poder público deixa de lutar para criar atividade econômica nos municípios e passa a aceitar isso como uma realidade. Não pode aceitar como uma realidade. O PT aceitou isso, e o PT criou formas eleitorais, e o PT evitou que o Brasil crescesse nos anos seguintes. E o PT se tornou inimigo do aumento de competitividade. O Xi Jinping, vou dar um exemplo, aqui na Bahia vocês estão com a presença chinesa muito forte. Sim. O Xi Jinping, ele tem um artigo falando do modelo de crescimento econômico da América Latina, e ele dá uma varetada no modelo do PT aqui.
Ele fala, ó, esse modelo de política social, assistencialismo, criou pessoas preguiçosas, o Xi Jinping, o chinês. E nós não vamos seguir por esse caminho, é o caminho da produção, o meio do trabalho, o meio da competitividade. Nosso modelo vai gerar crescimento para a China e o modelo deles vai fazer eles ficarem para trás. Esse é o modelo que a China, aliada do PT, adotou. O modelo contrário do petismo. Então eu prefiro ouvir o Xi Jinping, ouvir os chineses e falar, nós precisamos do modelo dos chineses, muito trabalho, imposto baixo, leis trabalhistas flexíveis para você poder contratar e demitir pessoas, abrir e fechar empresas na maior facilidade, atrair investimento estrangeiro e fazer crescer economicamente. A gente aqui só fica falando, vamos distribuir, vamos aumentar direito. Distribuir o quê? Qual dinheiro? E qual direito você não consegue garantir? Então, o modelo petista deixou a gente quebrado nessa E o sociedade. bolsonarista? O bolsonarismo Vamos ele lá. não teve sequer, Flávio Jair Bolsonaro. eles não têm sequer um projeto. Eles não têm nada. Eles têm uma impressão. E eles repetem chavões. Então, o PT é um partido, tem uma estrutura, tinha um projeto que representava uma visão de um tempo equivocado e o Brasil está pagando o preço disso. O bolsonarismo é um culto à personalidade. Você perguntar, Flávio, me fala 5 projetos seus agora. Ele não tem a menor ideia do que vai falar. Não há ideia, não existe nada. Sério? É desesperador. Não tem nada. Não tem, eu conheço pessoas ao redor, não tem nada e não é pra ter nada. Porque é só sobre o culto à personalidade. É um culto vazio à personalidade. Ou seja, então ele é pior que o PT, na sua ótica? Eles são diferentes. Eu sempre falo, você prefere pegar ebola ou ser atropelado por uma carreta? Porque o PT, ele erra de maneira consistente, regular e pensada. Estudaram, leram e erraram. O Bolsonaro erra intuitivamente. Tipo, vamos por aqui, ó, o caminho tá errado aqui. Sabe que tá errado e vai. Cara, é meio assustador. É meio assustador. Totalmente. É meio assustador. Vai, O problema é o seguinte, os problemas brasileiros estão postos na mesa. As soluções, as políticas públicas que outros países já testaram para resolver os problemas brasileiros já existem. É só a gente olhar o que os outros estão fazendo, copiar e tocar. A gente não faz isso, isso me desespera. Vamos lá. Vamos lá. Uma coisa que me chamou muita atenção, até falei isso aqui semana passada. Olha lá, eu tô olhando o YouTube aqui. Quando o Zé Eduardo. O Renan também tá olhando ali, ó, as frases que estão no YouTube. Eu não sei se ele tá olhando lá. Como é? Não sou fanática, mas Renan é meu candidato 2026. Aí o outro botou, o Jorge, você só vê a direita reunida com banqueiro e empresários, nunca vi a direita reunida com povão. Eu acho isso injusto com o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro é um movimento popular. Mas me diga uma coisa que me chamou muita atenção, até falei aqui quando o Zé Eduardo disse que você vinha, é a história de Flávio Bolsonaro dizer que se você participar de algum debate, ele não vai. Ele tá com medo assim, é medo, é receio, o que é? Eu não entendi, que ele não vai no debate. Ele não vai no debate com Vocês têm você. processos um contra o outro? Eu nunca o processei. Dizem que ele disse que ia me processar. Eu não soube se ele me processou ou não. O que eu sei é assim, ele imaginava que ele ia no debate pegar o Lula. E o Lula, por mais que seja esperto, sempre soube jogar bem no debate, é um homem de 82 anos. E ia ficar lá falando, o cara tá cansado, é um homem de 82 anos. O Flávio e o Caiado, não vou falar como o Zé e o Caiado, vão ficar ali, olha Flávio, tem uma pequena discordância com você, seus olhos verdes não estão tão bonitos hoje de manhã. E eu não, eu vou chamulengar ele. Os dois, né? Lula também. Eu vou chamulengar os Se dois. você estivesse no debate com os dois aqui, você tem um arsenal pros dois? Vai ser uma delícia. Só que eu vou te falar, Fala. sem querer me achar. Só de eu falar o que eu acho diante de uma câmera, da maneira ajustada, já vai gerar um contraste grande. E na hora de perguntar tanto pro Lula quanto pro Flávio, eles terão graves problemas em responder. Vai ser bem difícil eles lidarem. Bem difícil. O Flávio arregou. O Flávio entrou em contato com as emissoras e foi fazer essa chantagem. De não ir pro debate? Não ia, porque ele foi dizendo assim, ó, debate pra ter relevância tem que ter eu, tem que ter o Lula. Se eu não for, não tem debate, esse cara não tem que ir. Aparentemente, as emissoras, então não vão. Vai ficar uma cadeira vazia escrito Flávio. Ah, tá, porque eu pensei O que era... Flávio não tá com esse reggae todo, acho que ele tá achando que ele tá, não tá com esse reggae todo. O Flávio, pra vocês entenderem, ele não vence o Lula no segundo turno. Não, isso já antes do escândalo tava bem complicado. Hoje, depois do escândalo, o Flávio não vence sob nenhuma hipótese o Lula no segundo turno. Então, o Flávio não é visto mais pelo eleitor antispecista como essa força. O Flávio virou um tigre de papel, porque a partir do momento que todo eleitorado entender que ele não vence o Lula no segundo turno, o eleitorado vai procurar outro candidato. É isso que vai acontecer. E as emissoras de TV que antecipam esse processo já sabem disso. E no Nordeste? Vamos lá, você falou da força do lulismo no Nordeste. Isso é claro para todo mundo saber. Né? Como é que você pretende ir para cima do Lula no Nordeste? Eu estou vendo já que você já está viajando
e correndo rádio, mostrando quem é você. Né? Isso é importante. Eu lhe pergunto, essa força do Lula no Nordeste é imbatível? Não, eu tenho notícias muito boas para quem quer tirar o lulismo do Nordeste. O lulismo no Nordeste é uma força que cansou. Porque o Nordeste, veja só, uma coisa é a propaganda, outra coisa é, o Nordeste se desenvolveu nos últimos 20 anos, quando comparado com o Brasil? Não. Quem desenvolveu foi o Centro-Oeste. O Centro-Oeste, Rondônia desenvolveram, Paraná desenvolveu. Então quando eu olho, o Brasil que desenvolveu é o Brasil mais antilulista possível. É o Brasil que fez o receituário contrário. É o Brasil do agro. E as regiões do Nordeste que mais se desenvolveram foram justamente as regiões que não estão dentro do, vamos colocar aqui, do mindset do lulismo. A região do agro, o oeste da Bahia, o sul do Maranhão, o sudoeste do Piauí, o tal do Mato Piba. Mesmo em Pernambuco você vai pegar a região de Petrolina, agro. São justamente, vamos dizer, lugares que não fizeram a lição de casa do PT. Então o contraste está claro. E as pessoas do Nordeste, depois de mais de 20 anos, desde que o Lula chegou ao poder em 2003, continuam migrando para os estados. A população da Bahia está indo embora, Salvador diminuiu a população, a Bahia diminuiu a população. O modelo petista de governar não deu bom no Nordeste. Há, por parte das pessoas mais velhas, uma espécie de uma generosidade com o Lula, uma identificação. Isso está claro. Eu rodei cidades pequenas no Maranhão, conversar com as pessoas mais velhas é muito difícil. Só eles olham pra mim e falam, é Lula! Eu falo, meu senhor Tito K, é Lula! Ok. Mas o filho dele não tá assim. O filho dele tá, não, eu sou entregador, tô trabalhando, não, tá difícil, não. Mais jovem, né? Mais jovem. O cara, roubaram meu celular tal dia, a violência chegou na minha cidade. A chegada do crime organizado nas cidades do interior do Nordeste, o celular permitiu, isso aqui é uma reflexão que o Lula não estava pronto. O celular e as redes sociais permitiram que aquela pessoa visse que no Brasil, não fora, não na TV no mundo, no Brasil, outra vida é possível. Que tem gente ganhando dinheiro, tem gente vivendo melhor do que nos rincões que ele vive. Tem gente na idade dele que não precisa de bolsa familiar. Esse cara fala, pô, mas eu não quero ter essa vida ruim aqui. E aquela pessoa fala, eu quero mais, só que ela não consegue mais. E ela começa a olhar para a classe política enganando ela, comprando o voto dos familiares dela, falando assim, não, fica tranquilo, eu vou te dar um empreguinho na prefeitura. O cara falou, não, eu quero alguma coisa, eu quero mais. Então ele não está tendo esse mais. Isso mais a chegada do crime fez com que um público até seus 30 anos esteja muito pistola com o PT. E é por isso que eu resolvi rodar nos lugares mais petistas possível. Eu fui no Maranhão, interior do Maranhão, lugares que o Lula faz 80%, 75%. Piauí, Ceará. É onde eu fui. Eu rodei interior do Ceará, eu rodei interior do Rio Grande do Norte, eu rodei Maranhão inteiro. Você sentiu que... Senti e a nossa resposta ecoou. Outra coisa, essas pessoas não viraram bolsonaristas na rejeição ao Lula, porque eles também não identificam nada no bolsonarismo. O bolsonarismo não fala nada pra eles. Sabe o que o bolsonarismo fala? Foi o que o Bolsonaro fez no final do mandato? Fica tranquilo que eu vou te dar um auxílio maior do que o Bolsa da Família. É tipo, aí tem de uma disputa pra ver quem paga mais. E eu tô falando, cara, eu não quero que você fique no Bolsa Família. Eu quero que você ganhe grana e eu vou matar os bandidos que estão te assaltando, cara. Tá, os caras têm um ponto. Isso faz sentido. Por isso que o Maranhão, eu já passei de 6% no Maranhão. Tem pesquisas municipais do Maranhão me dando 9%, 11% no Maranhão. E entre os jovens eu tô passando a rápido. E vou passar rápido em outros lugares do Nordeste. E eu tô construindo aquilo que vai me dar vitória no segundo turno, porque eu tô tirando o voto do Lula na casa do Lula. Tem uma matéria do Metrópolis que já fala, o Lula está preocupado com a equipe do Lula, no caso, sim, com o crescimento do Renan dos mais jovens, na base dele do Nordeste. Eu estar aqui é um problemaço para ele. E é da vida, né? Agora, seria uma afronta a você, Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, lhe comparar com Pablo Marçal? Seria. Pode cheguei aqui, mas, velho, adorei você. Cara, mas olha, foi uma terceira via que é óbvio que, olhando você, conversando com você, a gente sabe que nunca aqui não vai chegar perto. Mas ele foi uma terceira via que ele quase buscava lá, né? O que ele fez? O que você acha? O que ele fez? E ele tá se viabilizando agora. Não vai ser. Com essa história do áudio aí, Aécio quer voltar. Ah, sim, mas o Marçal, ele não vai não? para um TSE. Não. Ah, tá, tem o TSE. E o partido dele, que é o União Brasil, já está montando aquela lógica de cada estado ele apoia alguém. Tem um candidato que acaba ficando meio custoso esse jogo. Mesmo se o Pablo recuperar os direitos políticos, eu acho bem difícil. Ele já está afiliado, passou o prazo para tentar outro partido. O que ele fez? O Pablo, ele foi o primeiro a mostrar que o rei estava no bolsonarismo e que aquele eleitor dá para buscar. Sim, é isso que eu estou dizendo. É isso, o eleitor, o Jair ainda estava solto, inelegível, mas solto.
2024. Sim, sim. O Pablo mostrou assim, ó, se eu cutucar aqui direitinho, eu levo esse eleitorado todo, tá? É só mas ele fez a linha de fingir que ele era leal. Então ele, ó, o Bolsonaro gosta de mim, eu gosto dele, eu conversei com ele ontem, tá? Fica comigo. Não, mas se ele me xingou, ele tá maluco, agora vamos lá. E ganhou o eleitorado num shot muito rápido, né? Ele foi numa tentativa muito rápida, cometeu muitas besteiras. Eu não acredito em fazer isso, porque isso é uma política de curto prazismo. Eu não vou mentir para o eleitor dele. Eu vou fazer uma coisa que é mais de longo prazo. Eu não tenho um partido agora, eu tenho 42 anos, eu tenho que construir um partido sólido, porque eu vou eleger deputados, e eu tenho que, no meu comportamento, gerar um espelho para que os membros do partido entendam como é que uma liderança tem que se conduzir. Então eu não posso marcializar. Eu não vou pegar, por exemplo, abandonar tudo que eu disse no passado sobre os erros do Bolsonaro, fingir que nada disso aconteceu para tentar roubar esse eleitorado na malandragem. Eu vou falar, esta é a minha crítica, e você, eleitor do Bolsonaro, tem que despertar. Tem que despertar, e ninguém tem compromisso com erros, vocês precisam errar sempre. Eu estou propondo isso aqui, e nós poderemos vencer o Lula fazendo isso, aquilo, mas não dá para fazer isso com o bolsonarismo.